Eu vou rodar uma pauta que o Cogos adora, que tem a ver com Luiz Roberto Barroso e Angélica, meu querido. Vamos colocar para vocês uma fala recente do Luiz Roberto Barroso, que eu tenho certeza que vocês vão achar interessante. Ó. Uma coisa é você ser contra a interrupção da gestação. Defender que as pessoas não façam e não querer fazer é um direito. E todos nós somos contra o aborto. O aborto não é uma coisa boa. Outra coisa é você achar que essa mulher deve ser presa. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. E a gente tem, vou colocar no mesmo balaio, a Angélica. Põe a Angélica para vocês aí. Ela tem 2 prints dela aqui, do Universa, para variar, né? Eu sou a favor que a mulher tenha escolha sobre o corpo. É ela que tem que decidir. É uma decisão que as mulheres têm que tomar. Numa entrevista que ela deu no Roda Viva. A gente vê a quantidade de menina que para de estudar por situações extremas, incluindo estupro. A gente não tem que misturar assuntos. A gente tem que ser prático. Adrilles Jorge. Esse assunto é tão simples. Pega a fala do Barroso. Coloca assim, eu sou contra o aborto, ele fala, mas eu sou contra que mulheres sejam presas porque abortaram. Muda a frase assim, eu sou contra o assassinato, mas eu sou contra pessoas que sejam presas por cometerem assassinato. Se você é contra o aborto, é por uma razão biológica, simples. Se você acha que um feto é um ser vivo em gestação, Adriles, o feto é um estado embrionário, precário. Sim, também, uma pessoa que tem paralisia cerebral é um ser vivo em estado, pelo menos cerebral, embrionário. Você vai matar uma pessoa que tem paralisia cerebral porque é um estado precário de vida? Não, biologicamente precário de vida, sim, mas é uma alma humana, aí não tem precariedade nenhuma. Da mesma forma com um feto. Então, se você está cometendo um assassinato, e aí, eventualmente, se uma mãe comete assassinato contra o seu próprio filho na barriga, ela tem que ser responsável e criminalizada por isso. O STF, a justiça brasileira, é tão implacável em criminalizar alguém que invade o Congresso Nacional, condenando a 20 anos de cadeia, mas por assassinato não tem nada. E a fala da Angélica é a coisa mais banal, repetida mefistofelicamente pelo esquerdismo, né? O corpo da mulher, ela tem direito, mas não é o corpo da mulher, filha. É outro corpo. A questão da maternidade tem essa simbiose maravilhosa. Você tem um corpo que abriga um outro corpo, que é o corpo do seu filho. E a simbiose entre dois corpos, que o corpo do seu filho depende do corpo da mãe, mas é uma vida independente desde a sua gestação do corpo da mãe. Então, se uma mãe mata esse corpo que está dentro do seu corpo, ela está cometendo um assassinato. É simples assim. E aí eu termino meu comentário, porque eu já comentei isso 1 bilhão de vezes, é impressionante como as pessoas repetem os mesmos mantras absurdos, dizendo qual a razão da sanha abortista dessa gente. Eu não sou casto, igual o Paulo Cogos, eu acredito na liberdade sexual, que é uma liberdade, que é uma ponte para o amor. Você tem centenas de métodos anticoncepcionais hoje no Brasil, só engravida quem quer. Vamos ser sinceros, você tem camisinha, você tem pílula do dia seguinte. Se a mulher for estuprada de maneira terrível, ela pode usar uma pílula do dia seguinte, vai num posto de saúde, meu Deus. Você tem milhões de métodos anticoncepcionais, por que não estabelecer uma apologia a esses métodos anticonceptivos, em vez de fazer uma sanha persecutória contra crianças no ventre de suas mães? Porque essa banalização do aborto, que é a última instância, não do método anticonceptivo, mas de você interromper uma gravidez, interromper a percepção de uma vida, a gestação de uma vida. Ou seja, não dá para entender, a não ser que seja uma sanha assassina ou uma sanha ignorante. Não é só a Angélica que é ignorante. É a ignorância de um Barroso, de um ministro da Justiça, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma ignorância moral. Eu volto a dizer, e aí encerro meu comentário. Eu sou contra o assassinato, mas eu sou contra pessoas que cometam assassinatos serem trancafiadas. Agora, o que é pior? Um homem que mata outro homem, que é uma coisa horrorosa, ou uma mãe que mata o seu filho? Quem merece mais ser preso? Não sei, parece que eu estou sendo cruel. Não. Se você tem método anticonceptivo para prevenir a gravidez, e se você deixa aquela criança ser gestada na sua barriga, você vai matar ela?
Isso é de uma irresponsabilidade, de uma imoralidade, de uma falta de percepção, de consciência e de vida que é completamente abjeta. Uma mãe que mata seu filho no ventre é uma assassina, infelizmente. O que me deixa estarrecido, Cogos, é a entrada num assunto que não é para o Luiz Roberto Barroso sequer falar, né? É um tema que quem estabelece e deve estabelecer punição, deve estabelecer qualquer tipo de regramento a respeito é o Congresso Nacional. Então, mais uma vez, é esse cara se imiscuindo num assunto que não é competência do Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe que ele tem uma agenda política e ideológica. Sim, é um descalabro o ativismo judiciário, mas quando se trata de aborto, também não é tema para o Congresso. Também não é tema para ninguém, porque não se vota ali natural. Exato. Pelo amor de Deus, não pode matar um bebê, acabou, não tem discussão. Um aborto é uma não discussão, meu Deus do céu. É incrível, a nossa sociedade é relativista. A nossa sociedade coloca em votação coisas que não deveriam ser votáveis. Imaginem só se as pessoas falassem, vamos fazer um referendo sobre assassinato de ruivos. Não, isso é imoral. Não importa que o referendo dê 99% a favor de preservar a vida dos ruivos. Só de ter colocado isso em votação já é imoral. Então, o mesmo vale para a vida dos bebezinhos. O aborto é uma não discussão. Inclusive, a fala do Barroso é completamente hipócrita. Porque quando ele fala, olha, eu sou contra o aborto, mas a mulher também não deveria ser presa, etc., é como se ele estivesse falando de questões morais que não devessem ser assunto de legislação penal. Então, por exemplo, eu, Paulo Cogos, eu sou contra a fornicação, porque eu sou católico, mas eu não sou a favor de prender as pessoas nos motéis. Então, realmente, aí é uma questão puramente moral que não cabe à alçada penal. Agora, o Barroso está falando de assassinato de bebezinhos, ou como o Adriles falou, de uma mãe matando filho. Não cabe essa comparação. Ao mesmo tempo, o Barroso e sua turma são pessoas que são contra a opinião dos patriotas e querem prender os patriotas por crime de opinião. São pessoas que, olha, eu não concordo com a postura das pessoas que são contra o passaporte vacinal e querem prender os cientistas que questionam. É de uma hipocrisia sem tamanho. E pior ainda, são esses artistinhas da Globo aí, que nem a Angélica. O que a Angélica já leu na vida sobre ética? O que ela entende de moralidade? O que ela entende de alguma coisa para vir falar sobre qualquer assunto? E ela vai falar, a mulher tem direito sobre o próprio corpo. Mas aonde que o corpo do bebê dela, como o Adriles disse, é outro corpo? Aposto que ela é a favor de obrigar as pessoas a serem inoculadas. Aí não vale mais o meu corpo, minhas regras, né? Absurdo, ridículo. Aí ela fala, é porque a mulher foi estuprada, ela tem o seu plano de vida interrompido. Então, a analogia que eu faço é a seguinte, você imagina que o empresário economizou a vida inteira para montar a sua empresa, dá emprego para um monte de gente, tem todos os seus planos, e aí vem um crime financeiro, dá um desfalque nesse empresário. Ele perde o dinheiro, vai ter que fechar a empresa, vai ter que colocar um monte de empregado no olho da rua. Uau, mudou bastante os planos da vida dele. Não só num horizonte de 9 meses, mas talvez para o resto da vida. Não só para ele, como para os empregados. Isso justifica que esse empresário dê um golpe financeiro contra outra empresa? Cometa um crime financeiro para repor o seu caixa? Não, seria roubo, certo? Só que na minha escala de valores, um crime financeiro é bem menos pior do que uma mãe matar o próprio filho. Então, por que ter os seus planos modificados por 9 meses justificaria matar uma criança? Não justifica. Por isso que eu sou contra o aborto em caso de estupro também. Agora, finalmente, eu vou chegar ao ponto aqui onde eu discordo do Adriles. Adriles, pílula do dia seguinte é aborto também. Não é. Impede a anidação. Impede o zigoto de se fixar na parede do útero. Isso é a mesma coisa que você cortar o paraquedas de um paraquedista. Primeiro, eu vou me contrapor. Eu vou me contrapor não a você, mas a própria Angélica. A Angélica é tão estúpida, tão ignorante, que ela diz que as meninas são estupradas. A legislação brasileira prevê o aborto em caso de estupro, tá? Eu acho que tem uma questão de uma discussão biológica que eu já travei com você várias vezes, Cogos, mas as pessoas talvez não saibam e eu vou repetir. A anidação que o Cogos fala é quando uma célula está na parede do óvulo. Ali não há uma pessoa, querido, não há uma pessoa. Ali há a possibilidade da concepção de uma pessoa. Não tem uma alma no espermatozoide se esfregando lá no óvulo. Então, assim, já há a possibilidade, que é uma coisa muito triste, de estupro em caso de estupro, de aborto em caso de estupro,
caso a Angélica Kissevich não saiba disso, né? Porque aí realmente é uma coisa muito complicada para uma mãe carregar na sua barriga o fruto de uma violência. E aí você tem uma velha discussão de que o embrião tem 5, 6, 7 semanas até se formar um feto, não tem nem massa cerebral ainda, mas aí você tem terminações nervosas que podem levar aquilo que chama de senciência, um esboço de consciência. É uma coisa muito complicada, realmente, você abortar, inclusive, no caso de um embrião. Agora, pílula de dia seguinte, pílula anticoncepcional, de impedir fecundação, que é um óvulo. O que é? Vou explicar para a pessoa. É um espermatozoide, vem aqui no óvulo, aí o espermatozoide entra. Aí no primeiro dia ele fica esfregando na parede do óvulo para formar a primeira célula da primeira pessoa que vai ser gestada. Não é uma pessoa, Cogos. Biologicamente não é uma pessoa. É uma pessoa, Adriles. Eu não estou falando que o espermatozoide é um gameta. Deixa eu falar, Adriles. O espermatozoide é um gameta. O óvulo é outro gameta. Aqui realmente não é pessoa. A Sasha Grey não é nenhuma incitadora de homicídios. Agora, quando o espermatozoide se junta com o óvulo, aí ocorre a fecundação. E você vai encontrar... Cogos, pelo amor de Deus. Aí você vai encontrar todas as citações médicas, todos os livros de embriologia, falando, tem até um artigo lá, 41 citações médicas embriológicas mostrando que a vida humana começa na concepção. Mostrando que aqui existe a origem... O zigoto não é uma pessoa, o zigoto é uma célula, Cogos. Adriles, deixei você falar. Aqui você tem a formação de um novo organismo humano. Você tem o código genético inteiro do homem, com todos os processos... Código não é pessoa, Cogos. Portanto, é um organismo num estágio... Não, mas não é uma pessoa. A pessoa tem que ter um princípio de consciência. É uma pessoa porque no momento da concepção, Deus infunde a alma. E a pessoa é uma substância individual. Biológica não é uma pessoa, Cogos. A pessoa, segundo Boécio, é uma substância individual. Não, viva os métodos anticoncepcionais, abaixo a boca. Não, pronto. Que método anticoncepcional? Isso aí é... Até a camisinha é pecado, mas pelo menos não é... Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.